Bom, pessoal, então para nossa discussão de hoje eu trouxe alguns temas diferentes. Como eu tenho feito todos os dias aqui no canal, eu coloco aí para vocês na capa, na capinha e no título dois temas diferentes, mas discuto outros temas aqui também. Escolho, pinço dois aí da minha preferência, mas tem outros temas tão importantes quanto que eu vou discutir aqui. Todos os temas que eu vou discutir aqui encontram-se divididos certinhos na minutagem, na linha do tempo aqui, então eu faço a distribuição por tempo. Aí vocês podem decidir se assistem a um tema, 2, 3, 4, ou se assistem ao vídeo inteiro, fica a critério de vocês. É uma forma de agradar tanto aqueles que querem assistir a vídeos mais longos, com vários temas, quanto aqueles que querem escolher quais temas mais curtos vão assistir. Tem rolado bem assim, tem funcionado bem assim. Primeiro tema que eu trago para a nossa discussão aqui é esse, tanto é que eu coloco uma pergunta no título ali. Um membro de fato da OTAN é um questionamento que eu coloco. Por quê? Porque o ministro da Defesa da Ucrânia, ele faz a seguinte fala numa entrevista que ele deu para a BBC. A matéria da BBC, se não me engano, a entrevista também é da BBC. A BBC não está reproduzindo uma fala dele numa entrevista em outra emissora. Acho que foi para a BBC que ele fez essa fala. Prestem atenção no que ele diz. Então tá ali, ministro da Defesa da Ucrânia, dois pontinhos. Somos um membro de fato da aliança da OTAN, embora não sejamos um membro de direito ou de jure. O que ele está dizendo aí? Que na prática a OTAN está atuando, o bloco geopolítico militar OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, está atuando como se a Ucrânia fosse um membro na prática, embora oficialmente a Ucrânia não seja. Detalhe que isso é uma coisa que a Rússia tem afirmado. Eu não sei se foi numa análise de ontem ou se foi em alguma análise no final da semana passada que eu falei algo nessa linha. Ainda não tinha cruzado com essa entrevista aqui. E eu falei algo assim, percebam que embora a Ucrânia não seja um membro da OTAN, eu até falei, lembrando, a Ucrânia não é um membro oficial da OTAN, mas a OTAN age como se a Ucrânia fosse. O que o ministro da Defesa da Ucrânia está dizendo é justamente isso. Na prática, nós somos. A OTAN lida como se nós fôssemos. Embora oficialmente, de direito, nós ainda não sejamos, mas de fato nós somos. Na prática, nós somos. Concretamente, nós somos tratados como se fôssemos. E isso não é nenhum absurdo que ele está dizendo. Ele está verbalizando algo que está subentendido. O governo russo já tem dito isso, o governo ucraniano está afirmando isso, a OTAN mascara isso, e quase todos os analistas lidam como se já fosse um fato consumado, mas a grande verdade é que na prática, embora não oficialmente, a Ucrânia é tratada como membro da OTAN, tem todo o suporte da OTAN. Aí eu coloco duas ideias ali que são as seguintes, que tem a ver com a fala desse ministro da Defesa. A primeira delas, letrinhas em vermelho. O ministro afirma que o envio de armas e o suporte financeiro demonstram que são membros de fato, que a Ucrânia é um membro de fato da OTAN, por causa da forma como a OTAN tem se comportado. Ou seja, a Rússia disparou operações na Ucrânia e a OTAN está dando suporte. E a OTAN está dando suporte para a Ucrânia. E embora a OTAN não tenha entrado de cabeça no conflito, o que aconteceria se a Rússia proporcionasse, ou melhor, promovesse essas operações em algum país membro da OTAN, aí a OTAN inteira entraria num conflito diretamente, porque faz parte do protocolo da OTAN. Na Ucrânia aconteceu de maneira indireta, porque a Rússia promoveu as suas operações militares na Ucrânia e a OTAN entrou indiretamente, está dando todo o suporte para a Ucrânia, embora não esteja atuando diretamente no conflito. Mas estamos a um passo disso. Se isso vai acontecer ou não, eu não sei, mas estamos a um passo disso. Segunda ideia que eu coloco ali. Segundo o ministro da Defesa, da Ucrânia, o papo sobre medo de uma escalada que os Estados Unidos trazem, que boa parte dos membros da OTAN trazem, segundo esse ministro da Defesa, seria um protocolo narrativo, porque é evidente que a OTAN vai envolver-se cada vez mais. Isso segundo o ministro da Defesa da Ucrânia. Ele está dizendo que todo esse papo de não querer se envolver diretamente é tudo protocolar, é tudo um papo é tudo uma conversa no nível público. Porque
concretamente nos bastidores, nós sabemos que a OTAN vai envolver-se cada vez mais. Isso segundo o ministro da Defesa da Ucrânia. Lógico. Essa fala que ele está promovendo aí pode servir como uma pressão para que a OTAN realmente faça isso. Ele está promovendo um constrangimento público. Trago aí mais algumas ideias. Aí está o mapinha da Ucrânia, só para a gente espacializar a discussão. Acho que todo mundo, né, depois da abordagem que a mídia está fazendo, todo mundo, de certa forma, já memorizou esse mapinha da Ucrânia, dos países que estão no entorno, onde está a Rússia, onde está a Ucrânia, onde está a Bielorrússia, onde está a Polônia. Acho que esse mapinha aí já ficou bastante cristalizado na mente de todo mundo, porque toda hora, até a mídia corporativa que está fazendo a sua abordagem, logicamente que é o seu modo, totalmente alinhada à OTAN, apresenta toda hora esse mapinha aí quando vai falar de temas internacionais. O tema internacional central de várias emissoras é o conflito que acontece na Ucrânia. Já abordou mais esse tema, mas continua na pauta sempre que possível para fazer aquela demagogia a favor da OTAN. Trago ali duas ideias. A primeira que eu coloco ali em cima é a seguinte: esse ministro da Defesa ucraniano, atropelou qualquer abordagem, ele não falou a respeito de nada disso e colocou como algo de segunda importância. Então, o ministro atropelou qualquer abordagem sobre controvérsias no seio da Europa continental. Porque a gente sabe muito bem que França e Alemanha, embora estejam falando sobre enviar armamento, a França enviando blindados leves, segundo falou Emmanuel Macron, a França e a Alemanha têm várias divergências com os Estados Unidos e com os britânicos, sobretudo com os britânicos, com os poloneses e sobretudo a Alemanha, no que tange ao envolvimento maior ou menor nesse conflito na Ucrânia. A Alemanha está fazendo de tudo para tentar não envolver-se demais nesse conflito, até porque um dos países que tem perdido mais no que diz respeito à questão das sanções contra a Rússia é a Alemanha. Energeticamente ela tem se ferrado bastante. Tinha projetos muito sólidos de parceria com a Rússia energética e está perdendo bastante com esse conflito que está acontecendo. É pressionada pela realidade concreta a retomar as relações com a Rússia, retomar o gás russo, o uso do gás russo, a sua normalidade energética, por causa da situação econômica e do conforto da sociedade. E de um outro lado tem a pressão da OTAN para que a Alemanha não faça isso, ou seja, a Alemanha encontra-se numa situação muito difícil. Mas disso o ministro da Defesa ucraniano não falou muito. Uma segunda ideia que eu trago ali é a seguinte: segundo ele, ainda segundo o ministro da Defesa ucraniano, a OTAN enviará armas ainda mais pesadas, tanques e caças para apoio aéreo para a Ucrânia. Ou seja, segundo esse ministro da Defesa ucraniano, a tendência é de que a OTAN vai entrar ainda mais de cabeça nesse conflito, prolongando ele ainda mais. E é algo que já tem transpirado várias vezes de setores políticos nos Estados Unidos, de setores políticos britânicos, de setores militares estadunidenses, muito embora vários setores militares estadunidenses critiquem o prolongamento desse conflito. Mas só ao criticar o prolongamento do conflito já significa que existe uma boa probabilidade, e não estou colocando boa no sentido moral aqui, mas existe uma grande probabilidade, só de criticar algo significa que aquele algo pode sim acontecer. Continuamos na mesma linha, continuamos falando de Ucrânia e de membros da OTAN, tanto é que eu coloco ali. E por falar em membro de fato, o Reino Unido, tratando a Ucrânia cada vez mais como membro de fato da OTAN, tomou a seguinte decisão, que é uma questão que eu tinha levantado na semana passada. Na semana passada falei em tom de especulação, inclusive falei que o movimento poderia servir para pressionar a Alemanha a tomar uma medida desse tipo. Tanto é que eu falei, acho que algo nessa linha. Isso é mais uma pressão sobre a Alemanha do que propriamente um fato consumado, mas parece que o Rishi Sunak, que é o primeiro-ministro britânico, decidiu isso mesmo e comunicou os Zelensky. Prestem atenção nessa matéria da Al Jazeera que eu trago para vocês aqui. O Reino Unido enviará tanques de guerra pesados para a Ucrânia. É uma questão importante. Existe aqui um passo a mais no degrau da escalada de tensões. É preciso observar dessa forma. Não estamos falando de blindados leves. Estamos falando de tanques de guerra pesados. Então existe um passo a mais. Claro,
a quantidade de tanques, tanto é que eu botei nas letrinhas verdes ali no lado direito do Rishi Sunak, ali, botei uma fotinho do Rishi Sunak. A Ucrânia quer 300 tanques. Quantos o Rishi Sunak está oferecendo? Coloco ali na notícia. O Reino Unido enviará tanques de guerra pesados para a Ucrânia e no subtítulo aparece o seguinte. O Rishi Sunak promete enviar 14 tanques Challenger 2 para a Ucrânia após um telefonema com o Volodymyr Zelensky. A Ucrânia quer 300. O Rishi Sunak está oferecendo 14. Claro, não são os britânicos que vão dar todo esse suporte em termos de tanques pesados. Aí vai um pouco de veículo blindado leve da França, vai um pouco de tanques pesados dos britânicos. Os Estados Unidos falaram, mas depois desconversaram sobre enviar tanques pesados para a Ucrânia. A Alemanha não deixou muito claro se ela vai enviar os tanques ou, sei lá, qualquer outro equipamento mais pesado para a Ucrânia. A Polônia disse que pode enviar, tanto é que eu coloco nas letrinhas em vermelho ali. A Polônia também disse que enviará tanques de produção alemã, tanques produzidos na Alemanha, à Ucrânia. Só que aí tem uma questão. A Polônia está falando isso para pressionar o Olaf Scholz, que é o líder político da Alemanha, a enviar, ou a Polônia realmente vai enviar esses tanques para a Ucrânia? Aí tem essa dúvida. No que tange aos britânicos, eu tinha colocado como uma pressão. Aí o Rishi Sunak, não sei se ele vai enviar, mas ele disse que vai. O Rishi Sunak falou, vamos enviar. A Polônia disse que enviaria como forma de pressionar a Alemanha. Pode ser que faça o mesmo que os britânicos fizeram. Prometeram para pressionar e depois enviam efetivamente. E tem uma outra coisa interessante que eu observo ali no final. É sempre a Polônia e o Reino Unido, podem perceber. Os países que mais entraram de cabeça, as forças que mais entraram de cabeça, os governos que mais entraram de cabeça nessa jornada anti-Rússia e alimentando o caos na Ucrânia foram o Reino Unido e a Polônia. E aqui encontram-se de novo Polônia e Reino Unido. O Reino Unido, porque tem altos interesses em ver a Europa continental envolvida numa certa situação contra a Rússia, assim como as oligarquias estadunidenses, e a Polônia porque quer se cacifar como uma liderança na Europa continental, surfando essa onda do sentimento anti-Rússia, tornando-se uma ponta de lança dos interesses da OTAN. Os mesmos interesses da OTAN que alguns meses atrás via o governo polonês como uma ameaça à Europa continental, ou seja, a Polônia não está momentaneamente na alça de mira, mas ela é um adversário que pode aparecer depois e pode ter um racha aí no meio. Saímos do contexto europeu, caminhamos, voltamos aqui para... Voltamos não porque eu não falei sobre isso aqui ainda hoje, mas voltamos porque eu estou aqui na América Latina, né? Viemos para a América Latina e vamos falar sobre a questão do México. O México está tendo uma série de entreveros entre o governo do López Obrador e forças armadas que eu digo são grupos armados ligados aos cartéis de drogas no México. E os Estados Unidos resolveram participar resolveram não, né? Eles têm os dedos, as mãos, os braços e o corpo inteiro nessa questão das drogas, né? Isso é histórico na América Latina. Mas os Estados Unidos resolveram envolver-se publicamente nessa questão numa proposta de um congressista, de um deputado do Partido Republicano. Coloco ali no título, ajudar o México a combater a violência, ajudar entre aspas, porque os Estados Unidos não ajudam ninguém. Eles aproveitam as situações de crise para fazer para desenvolver as suas operações de desestabilização e intromissão em nações soberanas. Eles aproveitam todas as crises possíveis e imagináveis para meter o bedelho em outros países. Já vou repetir uma coisa que eu sempre digo, se tem algo nesse mundo, um mal do qual quase todos nós padecemos, esse mal chama-se oligarquias estadunidenses e britânicas, né? Que tudo que é processo, que pode ser capitalizado politicamente para desestabilizar um país, os caras estão lá, tem o dedo deles. Trago aqui uma matéria do portal Reason, que fala sobre essa notícia. Este congressista, que é o Michael Waltz, aí eu trouxe ele é o cara que está na foto maior ali em cima, ali embaixo tem um círculozinho com a foto do El Chapo, já vou colocar ele nessa história aqui, tá?
que é um criminoso de monta, traficante, líder de cartel mexicano, que está preso nos Estados Unidos. Este congressista, que é o Mike Waltz, quer que os Estados Unidos usem força militar contra os cartéis mexicanos. Como outras autorizações para o uso da força militar, seria uma expansão desnecessária e insensata do poder executivo. Esse artigo ele é crítico em relação a essa proposta do Mike Waltz, que é um deputado do Partido Republicano. É uma matéria bem interessante, diga-se de passagem, desse portal Reason. Procurem aí Reason e coloquem essa matéria Coloquem Reason, Mike Waltz e México e vocês vão ter acesso a esse artigo, que é um artigo curto, mas muito interessante. É um artigo do dia 10 de janeiro e é uma discussão bastante relevante que eu acho que a gente tem que fazer aqui. Coloco ali um resumo da ideia. O Mike Waltz quer que os Estados Unidos, faltou um que ali, tá? Mike Waltz quer que os Estados Unidos intervenham no México para combater, supostamente para combater cartéis ligados ao filho de El Chapo. O El Chapo é o que aparece na foto, é o filho desse cara que está promovendo aí essa bagunça como um todo, contra o qual o governo mexicano está lutando. Segundo o Mike Waltz, ele quer promover essa intervenção antes que ela chegue às fronteiras dos Estados Unidos, ou seja, aquela medida, aquela teoria, aquela ideia, o princípio do ataque preventivo. Vamos promover um ataque preventivo no território dos outros. Mas logicamente que tem um contexto político aí, tá? O El Chapo, que é uma liderança criminosa importante está preso nos Estados Unidos. Ninguém garante que não tenha ali um acerto para promover uma bagunça. Estou especulando longe aqui, tá? Podem especular à vontade, desde que digam que é especulação. Nada impede que o El Chapo, como ele está preso nos Estados Unidos, tenha ali um acerto para promover essa bagunça para ter um ensejo para os Estados Unidos poderem intervir no México, já que o governo do López Obrador, uma bagunça no governo López Obrador é extremamente interessante para os Estados Unidos e para os interesses transnacionais. É um cara que tem batido de frente com os interesses transnacionais, o López Obrador. Nada melhor para o governo dos Estados Unidos do que uma bagunça ligada à criminalidade no governo do López Obrador. Até porque, vamos continuar aqui, né? Deixa eu continuar aqui essa discussão. Acho que até é desnecessário colocar ali o mapa dos Estados Unidos em azul e o México em vermelho, mas só para ilustrar caso pinte uma dúvida. Um país faz fronteira com o outro, mas isso aí está muito bem retratado em toda a cinematografia dos Estados Unidos. E muitos filmes mexicanos. O México tem uma produção de cinema muito boa, tá? Eu já vi vários filmes mexicanos muito bons mesmo. Tem comédias boas, claro, né? Não estou falando daqueles pastelão da Televisa. Tem muitos filmes muito bons, filmes cabeça, filmes de comédia. Tem um cinema bem interessante, uma produção cultural do México vai muito além do Roberto Bolanhos. Tá? Embora eu ache o Roberto Bolanhos sensacional, eu adoro Chaves e Chapolin. Assim, acho que o cara tem um humor ali, né? Ele tem um certo, claro, uma herança ali, um admirador do Charlie Chaplin, tem muitas coisas do humor do Chaplin, mas né, o México tem uma produção cultural bem interessante, cinematográfica bem interessante, né? Diga-se de passagem, é uma pena, tu pode perceber o seguinte, até me perdoem fazer essa saída rapidinho. Eu estava prestando atenção esses dias, né, na quantidade de filmes porcaria que tem traduzidos dos Estados Unidos. Tudo que é porcaria tem dublado ou até legendado. Agora, quando a gente procura filmes de outros países, da Europa, de países europeus, do leste europeu, de países da América Latina, Guatemala, que tem vários filmes muito bons, né, do cinema guatemalteco, é muito difícil tu achar dublado, e dublado é quase impossível, né, muita gente gosta de filme dublado, porque tem uma dificuldade com as legendas, e temos que respeitar isso, e legendar também. Então isso restringe o horizonte das pessoas, é uma forma de dominação cultural, e tem filmes fantásticos em vários países, e fica toda aquela coisa hollywoodiana, assim, que também tem filmes bons, não vamos cair na opinião clichê de que tudo que é produzido nos Estados Unidos não presta. Os caras têm um ambiente cultural muito rico, tem uma indústria cultural enorme que massifica as coisas, que tem bons filmes também, blockbuster, que são bons, não vamos cair naquela coisa, todo blockbuster não presta, mas é meio chato isso, né, de a gente ter opções e nunca poder ter acesso a coisas diferentes se não tiver que fazer um trabalho ali, né, de buscar legendas alternativas. Tem grupos que legendam filmes, outros filmes, né, isso é uma forma de democratizar acesso à cultura, importante que se estimule inclusive isso,
Mas deixa eu voltar aqui para a temática, né? Trago duas ideias ali, tá? A primeira delas é a seguinte, letrinhas em vermelho. As operações Yankees, essas operações militares que o Waltz está propondo, seriam baseadas em princípios ultratecnológicos, com cyberataques, inteligência artificial, drones e recursos navais. Ou seja, seria um laboratório de guerra do contexto da quarta revolução industrial no México contra o crime, usando o México como laboratório. Como, em boa medida, a Ucrânia foi utilizada. A Ucrânia está sendo um laboratório de guerra ultratecnológica também. O uso da Starlink já é um teste que está sendo promovido na Ucrânia para promover essas guerras ultratecnológicas, que são a realidade das próximas guerras. Aquele cenário do filme Robocop, não sei se vocês viram, Robocop que é, não os antigos, tá? O Robocop novo que é feito até pelo diretor brasileiro aqui, o José Padilha, que são guerras ultratecnológicas feitas em outros países, naquele contexto lá, acho que no Oriente Médio, se eu não me engano, pelo menos me parece. Já não é uma coisa tão de ficção assim, os filmes sempre antecipam, né? Tem essa coisa da comunicação preditiva. Não é que ela está antecipando, ela está te acostumando a algo que já está na prancheta dos caras. A gente, nossa, os filmes têm uma capacidade de antecipar as coisas, proféticas, não. Aquilo ali se chama comunicação preditiva, os caras já estão te adaptando a uma ideia usando a cinematografia. Daí quando chega tu já está... tu até sente, nossa, estou no futuro. Não, mas é que os caras já têm essas coisas, já estão em desenvolvimento essas ideias aí. Trago outra ideia ali embaixo, né? Os Estados Unidos têm um histórico de intromissões na América Latina utilizando a pauta das drogas. A CIA faz isso o tempo inteiro. Aproveita a pauta da criminalidade, das drogas, do tráfico, e inclusive a CIA atua ganhando dinheiro com essas drogas também na América Latina, para intrometer-se nos sistemas de justiça e nos sistemas de segurança e desestabilizar os países usando essa pauta. Esse caso do filho do El Chapo e desses cartéis mexicanos é algo nessa linha, só que seria uma intromissão, olha, bastante ousada, sobretudo porque o López Obrador, que é esse senhor que aparece aí, um governante muito interessante, um político bastante interessante, ele bate de frente com os Estados Unidos. Trago duas ideias ali, começo pela de cima. O López Obrador tem uma posição contrária às parcerias, entre aspas, de combate às drogas com os Estados Unidos, porque ele sabe que é uma cilada. Os Estados Unidos promovem a criminalidade e depois aparecem como os cavaleiros salvadores, no cavalo branco, para salvar o mundo das cáries, que nem na propaganda da Colgate. Então eles aparecem como salvadores da coisa como um todo. Tanto é que o López Obrador bateu de frente com essa ideia, e tão logo ele fez isso, a mídia corporativa já disseminou que o López Obrador está ligado aos cartéis de drogas. Até porque existe, isso é muito disseminado pela direita, né, pela direita política, de que a esquerda é ligada aos cartéis de drogas, todo o problema das drogas no México, na Colômbia tem o dedo da esquerda. Daí quando a gente vai observar o problema do narcotráfico na Colômbia, dos grupos que assassinam pessoas, a violência paramilitar, ela está muito ligada ao agronegócio, o agro-narconegócio colombiano, ligado à direita neoliberal colombiana e ao governo Ivan Duque. Então, claro, tem grupos de esquerda que atuam em guerrilhas, sim, tem na Colômbia. Mas a maior parte dos assassinatos na Colômbia, da violência paramilitar, ela é promovida por grupos paramilitares ligados ao agronarconegócio. Eu não estou dizendo que todo o agro colombiano é narcotraficante, mas muito do agronegócio colombiano é narcotraficante, não só na Colômbia, tá? E isso é omitido. Aí a esquerda lida com as drogas, a esquerda é envolvida com as drogas, aí tem toda aquela coisa que é disseminada. E isso vem dos Estados Unidos, né? Isso aí é uma atuação da comunicação dos Estados Unidos associando a esquerda aos cartéis de drogas, né? Quando em boa medida é a CIA, os Estados Unidos que organizam uma parte considerável do crime organizado. Quem fez do Afeganistão um narco-estado para produzir heroína para abastecer a Europa foi a CIA e as organizações de Estado dos Estados Unidos, né? Segunda ideia que eu coloco ali que seria interessante para os Estados Unidos é desestabilizar o governo Obrador. O López Obrador, tem um projeto concreto para a soberania energética mexicana e latino-americana, e já fez essa proposta, de uma integração latino-americana para proteger o lítio, para proteger o petróleo. Então ele é uma pedra no sapato e logicamente que toda desestabilização no governo dele será muito bem-vinda pelos Estados Unidos.
Continuamos na América Latina, descemos da América do Norte, o México fica na América do Norte, muito embora faça parte da América Latina, ele está geograficamente na América do Norte. E descemos até uma informação que não tem muita relevância, na verdade, né? Eu estou acostumado a dar essas informações porque quase toda a minha vida eu dei aula em pré-vestibular. Quase toda ela. Eu dei muita aula no ensino médio e conciliava com pré-vestibular, mas quase toda a minha vida em pré-vestibular, e esse é o tipo de pega-ratão de vestibular. Até às vezes alguns de vocês falam, professor, dá uma descontraída maior. É que eu passei toda a minha vida descontraindo e fazendo aulas performáticas, entendeu? Fala com grito, com batida na mesa, com pulo, fazendo os caras rirem. Aí eu vim para a rede para demonstrar o meu lado mais Dr. Jekyll do que Mr. Hyde. Então eu prefiro ficar mais focado nos temas, assim, né? A gente que vai cansando com o passar do tempo, né? É super legal durante uma fase da vida, assim. Eu comecei a dar aula com 19, 20 anos. Era mais novo que muito aluno que eu tinha, inclusive no pré-vestibular, mas depois de um tempo a gente vai se desgastando e prefere uma levada mais tranquila, né? Vamos descer aqui para a América do Sul e vamos falar um pouquinho sobre o caso do Peru. Protestos pró-Castilho seguem no Peru. Então temos aqui esse caso que continua, tá? Esses são os mesmos protestos dos quais nós falamos aqui anteriormente. Coloco ali uma notícia e me perdoem que eu não coloquei, é da Al Jazeera essa matéria, tá? Me desculpem, eu não coloquei a fonte ali, mas é da Al Jazeera. O Peru declara estado de emergência em Lima por causa dos protestos. Aí vem o subtítulo. Protestos contra a presidente, tá? É a vice-presidente do Castilho, agora presidente porque o Castilho está preso, que é a Boluarte, a presidente Boluarte, ocorreram desde que Castilho foi destituído do cargo em dezembro e foi detido. O que dá para a gente dizer sobre esse caso do Castilho? Ele esvaziou as ruas para tentar um governo de conciliação e acabou sendo completamente inviabilizado como presidente. Bastou o Castilho fazer um movimento contra o regime, dar um passinho fora da curva para tentar retomar o poder, ele fez um gesto contundente que o povo já veio com ele de novo. Ou seja, o Castilho nas eleições teve o povo na rua, aí mandou o povo para casa para tentar governar e foi o erro dele. Bastou ele fazer um movimento para atiçar o povo, que foi aquele movimento de propor antecipar as eleições para reformar o Congresso, para poder governar, porque o Congresso vinha tornando impossível a vida dele. Fez um movimento, inclusive, constitucional, que depois foi preso por causa disso, e isso já promoveu uma mudança no comportamento da população que está na rua apoiando o cara. Ou seja, dá para eletrizar a população com um movimento. Isso fica de lição para vários governantes que estão tentando fazer movimentos institucionais demais, estão se isolando demais, e quando tu te isola demais e fica institucional demais perante uma institucionalidade que não trabalha pelos interesses populares, isso gera um emparedamento do político. Tá? Ao meu ver, dá para traçar muito paralelo entre a situação do Pedro Castilho e a situação na qual o Lula está se colocando. Desde o início, desde o período das eleições aqui no Brasil, que eu comentei alguns temas nacionais no outro canal que eu fiz, mas já voltei para esse aqui, que eu vou misturar as coisas aqui, embora meu foco seja internacional, eu falei isso, que a situação do Lula estava se direcionando para uma situação muito parecida com a do Pedro Castilho, inclusive por causa do resultado eleitoral. É uma questão muito parecida. Vai ser difícil governar, tá? Muito difícil governar. Coloco duas ideias ali. Essa medida de declarar estado de emergência que o governo da Boluarte implementou, que é um governo, né, é um governo do regime dos Estados Unidos que apoia a Boluarte, a medida aplica-se a Lima e 3 outras regiões peruanas, já que 40 pessoas já morreram nos confrontos nesses protestos, ou seja, a situação está fortemente inflamável. Continua ali, os atos pedem a queda da Boluarte, que é uma presidente ilegítima para esses grupos, e para mim também é uma presidente ilegítima. O movimento do Castilho foi um movimento completamente dentro da regra do jogo, e a sua derrubada foi fora da regra do jogo. Tentaram até traçar paralelo entre e tu vê como a mídia corporativa é bandida, né? Estabelecer comparativos entre o Pedro Castilho e o Bolsonaro como 2 golpistas. Eu acho que a situação não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra.
O Castilho é um cara de esquerda, né? Ah, mas ele emula pautas conservadoras. Não, Pedro Castilho é um cara de esquerda com uma pauta popular e soberana. Ele não governou por isso. Tá? E é por isso que o Pedro Castilho não conseguiu governar. Bolsonaro governou, terminou todo o mandato. Teve o Paulo Guedes como ministro da economia dele, que é um neoliberal, até o pessoal diz um ultra neoliberal, não precisa botar ultra, o neoliberal já faz tudo ultra, já detona o Brasil ultra, não precisa botar o ultra antes. Não tem nada a ver uma situação com a outra, né? Mas o pessoal faz muito, porque a esquerda ela tem essas coisas de avaliar moralmente, a direita faz isso o tempo inteiro. Mas a esquerda ela tem adotado esse receituário de avaliação moral da realidade. Como Pedro Castilho emula pautas conservadoras para conseguir não se incomodar adotando as pautas identitárias, que são muito divisionistas, isso mais como estratégia política do que como crença política mesmo, como convicção, a esquerda já associa o cara ao Bolsonaro, daí fazem uma salada de fruta. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma situação com a outra. Mas enfim, deixa eu continuar aqui. Trago duas ideias ali no mapinha, o Peru, para quem não conhece, né? É sempre bom espacializar a discussão. O Castilho apresentou uma plataforma política popular e soberana para o Peru. Isso não tem nada a ver com o Bolsonaro nesse caso. Mas nunca conseguiu governar. O Pedro Castilho nunca conseguiu governar. Nunca conseguiu governar. Ele, desde o início eu falei, teve as eleições, tá tudo passando. O cara nunca conseguiu governar, nunca governou. E vários processos de impeachment, e vários membros do governo foram sendo retirados, e o cara nunca conseguiu levar à frente a plataforma que ele propôs. Muito por erro próprio, mas muito porque o próprio regime não permitiu. Que é o que eu coloco ali, ó, na segunda ideia, letrinhas em azul. O regime político garantiu que Castilho subisse ao poder em uma situação de quase empate com Fujimori, que é uma situação de país dividido. Ou seja, foi aquela definição na última hora que deu ao Castilho a vitória. E o Castilho só venceu porque convocou o povo à rua para protestar, senão ele teria tido a eleição usurpada ali. A eleição iria para Keiko Fujimori. Só que a direita conservadora sempre ficou com uma faca na garganta dele, que é o que pode acontecer exatamente com o Lula. É uma situação muito parecida. Situação de quase empate, direita neoliberal na rua, botando faca na garganta dele, a mídia explorando essa divisão, falando sobre não sobre ilegitimidade, mas sobre fragilidade do governo Lula, assim como falavam da fragilidade do governo Castilho. Ambiente de divisão política, e é uma situação que, claro, o Lula é um, o Castilho é outro, o partido do Castilho é um, o Partido dos Trabalhadores é outro. São duas vivências diferentes de máquina pública. Mas dá para tirar lições ali sim, tá? Dá para tirar lições e tirar algo, e aprender algo ali, né? Claro, é muito complicado comparar, né? São duas proporções diferentes, mas é preciso observar. Vamos falar agora, vamos até o Oriente Médio, vamos falar um pouquinho sobre o caso de Israel, porque teve protesto gigante em Israel, e eu coloco ali no título, avisamos que seria assim em Israel. Eu não falei que esse governo do Benjamin Netanyahu ia ser um governo do barulho, é um governo altamente problemático. Por quê? Porque, isso eu estou falando desde as eleições, a coalizão que ele fez para conseguir governar, colocando figuras de extrema direita, sionistas, uma extrema direita religiosa, anti-palestina, anti-palestinos junto com ele, levaria a esse tipo de situação. É um governo muito problemático mesmo, e o povo... Antes, quando o Netanyahu estava no poder, já tinha protestos gigantes contra ele por causa dos casos de corrupção no qual ele está implicado. Aí o Netanyahu saiu e ele volta e ele está tentando fazer manobras para evitar esses processos por corrupção. E aí o povo vai para a rua por N motivos. Porque é um governo muito controverso, é um governo polêmico demais. E isso vai gerar problema do início ao fim, seja lá quanto tempo durar esse governo do Netanyahu aí. Aí eu coloco ali algumas... eu trago ali uma notícia do Axios, né? Axios, sei lá. De 14 de janeiro. Dezenas de milhares em Israel protestam contra o governo de extrema-direita do Netanyahu. O foco das críticas é uma decisão que ele quer tirar poder do judiciário para poder escapar dos casos de corrupção e algumas cocitas más ali. Trago ali, então, tá a foto do Netanyahu aí no meio para vocês, do Benjamin Netanyahu.
E coloco duas ideias ali, em vermelho e em azul. Os atos, os protestos, criticaram o fato do Netanyahu querer tirar o poder do judiciário para se blindar de processos de corrupção. Isso é um ponto que está nos protestos. Outra questão que está ali é que essa medida também abre espaço para a violência do Estado contra os palestinos para evitar julgamentos por violência. Ou seja, quando a gente olha para figuras como Smotrich, Ben-Gvir, que são figuras muito perigosas, que estão no governo do Netanyahu, e são figuras que vão fazer muito mal aos palestinos, que vão piorar a situação dos palestinos, que já é uma situação complicada, a gente sabe que abrir concessões para que o Estado, um Estado que está formando uma coalizão de maioria com a extrema-direita, poder ter salvo-conduto para descer a ripa nos palestinos é algo muito perigoso mesmo. E por isso o povo está na rua, porque por variadas circunstâncias é um governo que precisa estar no poder sob forte pressão. Sem pressão esse governo vai cometer atrocidades. Todo governo que pode cometer atrocidades contra porções da população, isso inclusive polui o ambiente político de Israel. Israel não ganha com isso, não ganha promovendo esse tipo de agenda de destruição dos palestinos. A maior parte do povo judeu, a maior parte do povo de Israel, não é a favor dessas barbaridades aí. Seria uma injustiça falar isso sobre os israelenses, entendeu? Então, lógico, existe massa crítica lá que não gosta dessa situação e se posiciona contra isso. Agora, vamos falar um pouquinho, o último assunto que eu trouxe, é esse encontro que aconteceu do Atlantic Council, que é um encontro global sobre energia, um fórum global de energia, que aconteceu em Abu Dhabi, e pautou algumas temáticas, várias das temáticas que eu discuto aqui. Aí eu trouxe um resuminho desse encontro, é importante. Pauta geral desse encontro aí, reformatação da economia global e reformatação do sistema energético. Estamos falando quase dos mesmos processos aqui, quebra das cadeias de suprimentos, desglobalização, reconstrução do mundo na lógica de bolhas, de cadeias de suprimentos supostamente amigáveis. Estamos dentro dessa discussão aqui. Quem acompanha o canal está vendo isso aqui todo dia. Trago ali duas ideias sobre esse encontro. A primeira delas eu coloco letrinhas em vermelho ali. O encontro pautou metas verdes e critérios da agenda da governança social e ambiental. Essa questão de metas verdes e critérios ligados à agenda da governança social e ambiental é como tu estabelecer uma pontuação, um método para atacar as empresas de países do sul global e privilegiar empresas transnacionais. Essa pontuação, usando critérios ESG, ou da Agenda da Governança Social e Ambiental, esses critérios aí, eles se prestam o quê? Quais serão as empresas que terão boas pontuações? Empresas transnacionais, das quais os grandes gestores de ativos têm ações. Essas são ambientais, inclusivas, éticas e assim por diante. É uma maneira ética de promover uma agenda monopolista. Todas as empresas nacionais não vão ter uma boa pontuação por esses critérios, ou seja, terão a sua vida dificultada. É uma agenda monopolista. Eu não estou dizendo aqui que a questão ambiental não é importante. Eu estou dizendo que oligarquias financeiras transnacionais, e tu olha nessas reuniões aí, tu só vê tubarão financeiro, governante capacho. Muitos governantes têm que ir porque tem que dançar a musiquinha ali, tem que mandar algum representante, mas quem encabeça as mesas de discussão são os caras das grandes empresas transnacionais. E eles estão dando o tom. Quem paga a banda, escolhe a música. Então não pensem em vocês que os caras vão... Me perdoem quem tem banda aí, é pago e tem autonomia de escolher a própria música, tá? Mas é só uma expressão mesmo. Mas o ponto é o seguinte, essa agenda não tem nada de ambiental, ela é monopolista disfarçada de ambiental. Trago aqui uma outra questão. Outra pauta foi a cooperação internacional para energias verdes. O que é uma cooperação internacional para energias verdes? É um assédio de corporações transnacionais. Quando esses caras falam de governança global, cooperação internacional, é interesse transnacional querendo adentrar os países. É disso que a gente está falando. Investimento em países em desenvolvimento. Isso aí a gente já conhece o que significa, né?
investimentos em países em desenvolvimento. Trago aí o mapinha para a gente colocar ali Abu Dhabi no mapa, né, espacializar ali no Oriente Médio, no Golfo Pérsico. E trago duas ideias aí que também circularam no encontro. O encontro pautou o fato de que sem a energia nuclear não há como sustentar o sistema net zero, ou seja, o sistema zero carbono. Ou seja, sem a energia nuclear não há energia suficiente para manter esse sistema de energias alternativas. O grande problema é qual? Isso eu coloco ali. O grande problema é quem fornece o urânio no mundo para as usinas nucleares. Esse é o grande problema. Por quê? Porque é um encontro basicamente de oligarquias financeiras, sobretudo anglo e yankees, britânicas e estadunidenses, e sobretudo, logicamente, do mundo atlanticista. Ou seja, temos oligarquias com uma certa percepção de mundo que é avessa aos interesses do sul global. O grande problema é qual? Como que a gente vai desenvolver uma dominação econômica se a gente não controla os recursos energéticos? Essa é a grande preocupação que os caras têm. Que acontece a mesma coisa no outro ponto que eu coloco ali. Ó. Outra pauta é dos minerais raros. O grande problema é qual? Deixa eu fechar aqui uma coisinha. Isso. Desculpem aqui abrir um pop-upzinho aqui me avisando sobre a atualização. Outra pauta foi a dos minerais raros ou minerais de terras raras, sem os quais não há quarta revolução industrial. Não há revolução tecnológica sem esses minerais raros. Mas o problema retorna. Onde é que estão essas reservas desses minerais? Quem é que processa esses minerais? Tudo está jogando contra as oligarquias financeiras atlanticistas. Esse é o grande problema. Reservas de urânio. Deem uma olhada no mapa aí, uma olhadinha rápida, eu já vou me encaminhando para os finalmente aqui. Se quiserem, pausem aí o vídeo, olhem com calma, né, prestem atenção aí. Temos boas reservas no Canadá e boas reservas nos Estados Unidos. Na Europa, muito complicado. Rússia tem, Cazaquistão tem, China tem, o Brasil tem, na África ali, África do Sul tem, acho que Botsuana ali tem também. O Níger, né, posso estar enganado, mas enfim, né, me perdoem que eu não tenho todos os países de cor na minha cabeça, tá? Sou geógrafo, mas geógrafo não é Atlas, né? Isso é uma coisa. Quando tu fala que é geógrafo, os caras, então qual é a capital do, sei lá, perguntam a capital de um estado, de um país que o cara nem sabe direito onde fica. Não é assim, né? Coloco ali mais um tema que foi discutido lá no encontro. Os atritos entre Estados Unidos e Europa continental estiveram no debate, já que a França e a Alemanha questionam o projeto dos Estados Unidos de capitalizar sobre a crise e sobre o discurso climático para sequestrar empresas europeias para os Estados Unidos. Há uma preocupação, há uma reformatação e está dando na vista que os Estados Unidos estão utilizando essa crise para ferrar com a Europa e sequestrar a economia europeia. E isso foi pauta de discussão, porque logicamente isso preocupa, porque é uma divisão no seio da OTAN. Outra temática foi a de como promover substitutos para o gás russo na Europa, que é a grande questão que preocupa, sobretudo, aí na fotinho está o Macron e o Olaf Scholz, e preocupa sobretudo o Olaf Scholz, embora a França também vai sofrer impactos disso. Então esse foi o conteúdo. Quem quiser acesse o portal do Atlantic Council lá e leia, tem na íntegra lá todas as pautas que foram discutidas, eu trouxe apenas algumas aqui. E chega ao final de mais um vídeo, mais uma análise. Temos aqui um momento urso da bunda caída lá do Pica-Pau, momento de passar o chapéu para quem gosta do canal, quem quer apoiar o canal, quem gosta e pode apoiar o canal. É o apoio de vocês que mantém esse canal vivo e atuando todos os dias para trazer informações para vocês. Primeira forma de apoio ali que aparece é por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se. O endereço está ali. E o link está certinho na descrição aqui embaixo do vídeo. Pode apoiar pelo Pix também. A chave Pix é uma chave de e-mail. pixverdadeconcreta@gmail.com, está certinho também na descrição aqui embaixo do vídeo. Ou pode ajudar tornando-se membro do canal no botão Seja Membro, que fica embaixo do vídeo e aí contribui aqui pelo YouTube direto. São todas as formas de apoio, todas as maneiras possíveis de apoiar o canal. Pode ajudar com um valor que quiser, uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer, e o conteúdo fica aberto para todo mundo.
Repito, agradeço aos que apoiam, são vocês que mantêm esse trabalho diário funcionando. Vou parando por aqui e tchau para vocês.